Meus queridos, então, continuando sobre os contratos temporários, né? Como eu disse para vocês, não se faz necessário o concurso público para a contratação temporária, né? Nós temos o quê, então? Nós temos um processo seletivo simplificado, tá? Então, quando você pegar um edital, estiver lá, processo seletivo simplificado, é porque não é para ocupar cargo efetivo, e sim para ocupar uma função temporária. Tá joia? Precisa sempre ter esse processo seletivo simplificado? A resposta é não. Por que que não? Se você voltar aí no artigo 37, o que que fala? Necessidade temporária de excepcional interesse público. Isso, em regra, envolve situações de extrema urgência. Bom, e aí? E aí que em situações especiais, de extrema urgência, a administração pública não precisa, nem mesmo realizar o processo seletivo simplificado. Tá joia? Então, esse prazo no âmbito federal de contratação temporária vai variar de 6 meses a 4 anos. 6 meses prorrogado por mais 6, 1 ano prorrogado por mais 1, 2 anos prorrogáveis por mais 2 anos. Professor, me dá um exemplo aí de contrato temporário. Talvez o principal exemplo aí, que é mais fácil de vocês perceberem, são os professores temporários em universidades públicas. Imagine a seguinte situação, ó. O professor de Direito Administrativo da Universidade Federal de Goiás. Tem lá um professor de Direito Administrativo da Universidade Federal de Goiás e esse professor vai fazer o pós-doc dele na Alemanha. Vai ficar 1 ano lá na Alemanha fazendo pós-doutorado. Ele vai fazer o pós-doutorado e vai voltar para a Universidade Federal de Goiás. Tem sentido a administração pública autárquica, né, da UFG realizar um concurso público para ocupar a vaga desse professor, sabendo que ele vai voltar daqui a 1 ano? Óbvio que não. Então, o que se faz? Quando o colegiado, né, permite a saída desse professor para fazer o pós-doc, o colegiado também já indica a realização de um processo seletivo simplificado para a contratação de um professor para ocupar a vaga nesse período de 1 ano. Ao final desse 1 ano, o professor da cadeira de Direito Administrativo retorna à universidade e esse que ocupou aí temporariamente é desligado. Tá? Então, contratos temporários. Bom, o que a gente não pode admitir e que acontece muito mesmo? A substituição do cargo efetivo por contratação temporária. Isso é talvez um dos pontos que hoje, dentro do direito do concurso público, né, mais se discute dentro do judiciário, principalmente no âmbito municipal e estadual. Tá? No âmbito estadual, no âmbito municipal, em especial no âmbito municipal, o que o prefeito faz? Ao invés de ocupar o cargo público efetivo que está vago, ele faz a contratação temporária. Exemplo disso, município de Anápolis. Exemplo disso, município de Anápolis. Nós temos vários cargos vagos na saúde. Tínhamos um concurso aberto, que foi realizado pela última gestão, em 2015, né? E vários cargos não foram ocupados. E tem uma infinidade de contratação temporária, né, ocupando essas funções. Não ocupando o cargo, mas ocupando a função. Ao ponto do Tribunal de Contas dos municípios aqui em Goiás já ter dado várias decisões contrárias a essas contratações temporárias no âmbito do município de Anápolis. E o município recorre. Tá? Então, é um ponto, né, de crítica sobre os contratos temporários. Não se pode admitir a substituição, né, de uma pessoa que seria servidor de carreira efetiva por contratos temporários. Outro exemplo que muito se vê
é na educação estadual, né? Hoje essa prática diminuiu muito, mas antigamente era muito comum, ainda tem, né? Mas antigamente ainda era pior. Abria-se um concurso público, tinha lá os professores aprovados no concurso público e não chamava o professor para ocupar o cargo e fazia contrato temporário, né? Então, meus queridos, a minha fala sobre os contratos temporários é nesse sentido, né? Na minha opinião, esse caráter excepcional aí que é previsto no texto constitucional, ele no âmbito municipal, no âmbito dos estados, não vem ocorrendo, tá bom? Vamos lá. Agentes militares, quarta categoria. Bom, agentes militares ou apenas militares? Perceba que eu não estou falando servidores militares. Por que que não? Porque se você pegar o texto constitucional originário, Lucas, você vai ver lá que originariamente o capítulo que tratava dos servidores públicos dividia os servidores públicos em duas categorias: os servidores civis e os servidores militares. E aí nós tivemos a alteração do texto constitucional. E agora não existe mais servidor militar, existe o militar, certo? Professor, por que essa divisão? Por que essa mudança aí? Simples. Os militares são tratados apartadamente em razão das características que envolvem o serviço militar, a função do militar, tá? O militar, ele é conduzido por dois princípios basilares: hierarquia e disciplina. E em razão desses dois princípios basilares, ele tem um regime jurídico próprio. O militar tem um regime jurídico próprio, diferente, né, dos servidores públicos. Ele possui um estatuto próprio, ele possui um código penal militar, ele possui um código de processo penal militar. Então, ele tem realmente um microsistema, ele tem realmente um regime jurídico todo dedicado a essa figura, militares. Professor, mas por que disso? Né? Isso se justifica? Vamos pensar, então, se se justifica ou não. Até ontem vi uma discussão na internet, né, falando sobre um pouco sobre isso, né? Que algumas funções não podem errar, né? Eu concordo. Algumas funções, o cara fazendo toda uma narrativa criticando os militares. E aí, dentro dessa narrativa, vem o pano de fundo falando que algumas funções não podem errar. Eu concordo. Realmente, algumas funções não podem errar, mas isso no mundo ideal. No mundo real, né, as funções são desempenhadas por pessoas, e as pessoas naturalmente erram. Então, não existe essa ideia, ou pelo menos na prática, não existe essa fala concreta, né? Ah, que não pode errar. Né? Todas as funções erram. O médico erra, o médico público, né? O médico erra, o juiz erra, o procurador erra, o promotor erra. Por quê? Porque a função é desempenhada por pessoas e as pessoas são falhas. Tá? Então, essa narrativa com o objetivo de criticar uma categoria, né? Pensando numa perspectiva progressista, ela é covarde, na minha opinião. É um apontamento covarde, porque pinça uma categoria como se fosse ela a única que errasse. Mas os militares, né? Não sou advogado dos militares, não, viu, gente? Em que pese advogo no direito militar. Não sou advogado no sentido amplo dos militares, não, tá? Ai, ai. Vamos lá. Então, por que desse regime jurídico próprio, né? Isso se explica historicamente, principalmente quando a gente pensa nos militares federais, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. São funções, né, que, graças a Deus, há muito tempo nós não desempenhamos, né, na defesa externa do Brasil, né? Mas sendo necessária, essas funções elas gritam de forma totalmente diferente. Imagina a seguinte situação, Saró. Imagina a seguinte situação. Eu sou o capitão.
A Sara é minha soldada. Ela é minha subordinada hierárquica. Aí eu viro para a Sara e falo assim, ó, tá vendo lá? Ó, tem lá um grupo de 100 soldados inimigos. Vai lá, Sara, sozinha e ataca. É um exemplo gritante, não é? Mas é para vocês entenderem. Os militares não são treinados, os militares são adestrados. Professor, mas isso não tem algo de pejorativo? Não, é o nome técnico para o treinamento militar. O militar não é treinado, ele é adestrado. Você, quando vive a carreira militar, você recebe um adestramento militar. Por quê? Porque você não pode descumprir ordens. Então, Sá, se você é minha subordinada hierárquica e eu mandei você atacar, você tem que atacar. Percebeu a diferença? É óbvio que num contexto de paz, igual nós vivemos, graças a Deus, fica, né, difícil de imaginar isso. Mas num contexto de conflito, né, é isso, historicamente é isso. E a qualquer momento, tomara que não, esses militares podem ser usados, tá bom? Então, tomara que o Brasil fique aí muitos e muitos anos sem ter que usar efetivamente os militares para conflitos armados. Se Deus quiser, séculos, né? Mas eles estão ali para isso e é melhor tê-los e não usá-los do que não tê-los e precisar de usar. Tá bom? Vamos lá então. Quem são os militares no Brasil? Quem é militar no Brasil, meus queridos? No âmbito federal, quais são os militares federais? Exército, Marinha e Aeronáutica. Só esses são considerados militares? Não. Nós temos os militares estaduais e distritais. Quem são os militares estaduais e do Distrito Federal? Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Acabou aí? Não. Se amanhã for criado um novo território, um dos serviços descentralizados nesse território é o Serviço de Segurança Pública. Então, nós teremos a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do território, sendo criado um território. Hoje nós não temos nenhum território, mas sendo criado amanhã, uma das atividades descentralizadas será justamente a militar, Polícia Militar territorial e Corpo de Bombeiros Militar territorial. Beleza? Tem mais alguma figura aí que se enquadra como militar no Brasil? O que você acha, Lucas? Então, eu ia perguntar onde é que fica a Polícia Federal, enfim. É Mas e isso como é. mesmo. Legal, vamos lá. Essa é a dúvida que realmente aparece, né, Lucas? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal que anda fardada, olha só. E essas figuras? Gente, não são militares. São agentes da segurança pública, mas não são militares. Militares no Brasil apenas Exército, Marinha e Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Professor, Fala, Lucas. a Força Nacional ela não era considerada como militar, não, como ela foi criada e tinha, inclusive, o vínculo de ser militares. Não, como é que ela entra nesse caso? Legal. É outra pergunta que eu ia fazer na sequência, outra afirmação que eu ia fazer na sequência, Lucas. E a Força de Segurança Nacional? Também não é militar. É órgão da segurança pública. Professor, mas ela é composta por militares? Sim. Militares, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Percebeu? Então, lá dentro, né, em que pese eles se configurem de certa forma ou se estereotipem de certa forma como militares, né? Porque tem um uniforme específico, o carro é caracterizado, né? Eles não são militares. Eles podem ter militares lá dentro. Eu posso ter um capitão da Polícia Militar do Estado de Goiás lá dentro. Eu posso ter um capitão da Polícia Militar de Minas Gerais lá dentro.
Ele é militar, mas o órgão em si é militar? Não, porque ele não é composto só de militares. Tem militar, tem polícia civil, tem polícia federal, tem polícia rodoviária federal. Durante muito tempo, um representante, né, na Força de Segurança Nacional do Estado de Goiás era um policial civil, um agente da Polícia Civil, durante muito tempo. Né? Então, perceba, em que pese, né, essa postura aí, essa configuração, né, eles não são militares. E mais, se você puxar por esse lado, Lucas, imagine os órgãos, ou melhor, os grupamentos especializados da Polícia Judiciária, Polícia Civil, Polícia Federal. Né? O COT na Polícia Federal, o GT3 na Polícia Civil em Goiás. Como é que esses caras andam? Totalmente configurados como militares. Uniforme, o carro, a viatura é personalizada. Ou seja, é uma forma que contraria a regra. Não é? É uma forma que contraria a regra. Mas eles não são militares. Eles não são militares. O GT3 em Goiás, né, que é um grupo especializado excepcional. O GT3 é um grupo assim fora da curva. Né? Quem tem aí um sonho de seguir pela segurança pública, né, em especial pela Polícia Civil, conheça o GT3, dá gosto de ver. Dá gosto de ver, imaginar que a Polícia Civil Goiana tem um grupo especializado com tamanha qualidade. Tamanha qualidade. GT3 anda com uniforme, assim, parece o exército americano lá no Paquistão, né? Até a cor é meio camuflada, assim, de deserto e tal. Né? A viatura preta, escrito GT3, que tem um escorpião, o símbolo do GT3 é um escorpião, ou seja, totalmente caracterizado. Caracterizado. Mas eles são militares? Não são militares. Tá bom? Então vamos lá, seguindo. Os militares, então, possuem essa vinculação estatutária, mas dentro de um regime jurídico todo próprio, né? Possuem uma legislação específica aplicável. No âmbito federal, esses militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, estão subordinados a quem? Ao presidente da República. Então, no âmbito federal, esses militares estão subordinados ao seu chefe maior, presidente da República. E isso tem um objetivo muito claro, né, no texto constitucional. Né? Se eu tenho os militares, que é a força, o braço armado do Estado, que tem como princípio básico hierarquia e disciplina, e eles têm que responder hierarquicamente ao presidente da República, isso dificulta um golpe militar. Compreenderam? Né? Isso dificulta um golpe militar. No âmbito estadual, os militares, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, estão subordinados hierarquicamente ao governador do Estado. É uma força de contrapeso, conforme nos ensina o direito constitucional. É uma força de contrapeso aos militares federais. E é uma força também acessória aos militares federais. E vem a primeira pergunta, peguinha de prova. E os militares do Distrito Federal? Eles estão subordinados a quem? Ao presidente da República ou ao governador do Distrito Federal? Sabendo que quem mantém os militares do Distrito Federal é o cofre da Fazenda Pública Federal. Quem mantém os militares do Distrito Federal são verbas, né, da União. E aí vem a pergunta. Geralmente vem essa informação primeiro, né? Olha, quem mantém aí os militares no Distrito Federal são os cofres da União. Logo, eles estão subordinados ao governador do Distrito Federal ou ao presidente da República. Né? Bom, meus queridos, independente de quem pague, os militares do Distrito Federal estão e permanecem subordinados ao governador do Distrito Federal. Certo?
Estão subordinados e respondem diretamente ao governador do Distrito Federal. E uma última observação sobre os militares. Proibições, vedações. Os militares estão vedados constitucionalmente a 3 coisinhas. Né? Primeira delas, sindicalização. Os militares não podem se reunir em sindicatos. Os militares não podem se reunir em sindicatos. Certo? Então, não tem um sindicato militar. Ok? Esse é o primeiro ponto. Mas pode ter associação militar? Eu não posso ter um sindicato, mas eu posso ter uma associação? Para responder isso, eu tenho que lembrar dos objetivos. O objetivo do sindicato é o mesmo objetivo de uma associação? Não. O objetivo da associação é o objetivo social, de prestar saúde, de prestar educação, de prestar uma assessoria jurídica. Então, os militares podem sim ter associações, se reunirem em associações. O que eles não podem é criar sindicatos. Certo? Primeira observação. Primeira vedação. Segunda vedação. Eles não podem exercer greve. É vedado o direito de greve aos militares no texto constitucional. Professor, mas eu já vi. Eu também já vi. Mas a greve é inconstitucional. Tá? Estou dizendo que eu nunca vi. Já vi, mas ela é inconstitucional. A última, aí nós tivemos as últimas, né? Foi no estado, primeiro foi no estado da Bahia, na sequência foi no Espírito Santo e agora mais recente no Ceará, né? Então os militares entram em greve. E como que os militares entram em greve? Como que eles entram em greve? Eles simplesmente se aquartelam. O nome da greve do militar, para que eles não venham ser indiciados por crime militar, é o aquartelamento. O que é isso, professor? Eles se trancam dentro do quartel e desenvolvem ali atividades administrativas. Tá? Mas esse aquartelamento, conforme o entendimento da jurisprudência, também é uma greve. E essa greve é inconstitucional. Os militares não podem exercer o direito de greve. Eu lembro direitinho, na greve dos policiais do Espírito Santo, né? Isso já tem uns 3, 4 anos já. O tempo passa muito rápido. E as mulheres dos militares ficavam ali na porta do quartel para não deixar eles saírem, né? Essa era a desculpa. As mulheres ficavam acampadas na porta do quartel para não deixarem eles saírem. É muito engraçado isso, né? Triste por um lado, mas por outro lado engraçado. Porque quem é casado sabe que é a mulher que manda, né? Então, as mulheres ficavam ali na porta do quartel e não deixavam ninguém sair. Beleza. Mas mesmo assim a greve foi declarada inconstitucional e a maioria, né, do comando grevista ali, dos líderes dessa paralisação, desse aquartelamento, ou já foram expulsos da Polícia Militar, ou ainda respondem em processos administrativos e processos judiciais. Tá joia? E a última vedação constitucional dos militares, filiação partidária. É vedada aos militares a filiação partidária. Bom, professor, mas e esses caras que estão aí na política? Né? Capitão X, sargento Y, major X, cabo Y, né? Assim, eles usam a nomenclatura da patente como apelido político. Tá? Então, o capitão Bolsonaro, presidente da República, né? Ele está usando um apelido político ali. Ele realmente tem a patente, mas hoje ele não está mais no meio militar. Ele está na reserva remunerada militar. Aqui em Goiás, o major, como que é o nome do major mesmo? Deputado federal, major, o braço direito do Bolsonaro? Major.
Major Araújo. Vitor Hugo. Obrigado, Matheus. Major Vitor Hugo, por exemplo, né? Major Vitor Hugo é outro. Ele é conhecido como, politicamente, Major Vitor Hugo. Mas hoje ele exerce a função de major? Não. Por quê? Porque ele foi para a reserva remunerada. Esses exemplos são de militares que já tinham mais de 10 anos como militares. Aí, para exercer a vida política, eles se afastam, vai para o quadro de reserva militar, vão receber proporcionalmente, tá? Eles recebem proporcionalmente ao período que ele trabalhou como militar e exercita a sua vida política. Na reforma de 2018, reforma eleitoral, tentaram mudar algumas coisas relacionadas ao que nós estamos discutindo aqui. Uma das coisas que eles queriam acabar com na reforma de 2018, não conseguiram, é justamente o uso do apelido político, tá? Que é muito comum, não só no meio militar, né? Tiririca, palhaço Tiririca. Tiririca é um apelido político, não é o nome do cara, né? E aí a gente poderia citar vários, né? Apelidos políticos. Eles queriam acabar com o apelido político, não conseguiram. Tá? Então, é um ponto. Eles queriam também mudar essa questão do militar, essa questão dos 10 anos, diminuir para 5 anos, e assim por diante. Mas se o militar tem menos de 10 anos, ele tem que pedir exoneração, tem que dar baixa. E ele não vai receber proporcional. Tá? Ok? Então, essas são as observações aí sobre os militares. E agora, né, eu vou pedir que vocês abram aí os microfones para a gente começar a fazer as perguntas, continuar com as perguntas. Fiquem à vontade, abram os microfones aí, por favor, e vamos debater o que nós discutimos até aqui. Na semana que vem a gente termina aí essas espécies, essas modalidades de agentes públicos. Vou rememorar aqui com vocês, vou falar aqui mais uma vez, né? O trabalho que compõe a nota da primeira VA. Tema: Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais. Lei 8.112. Tá certo? Professor, pode ser digitado? Pode. Pode ser manuscrito? Pode. Tá? Desde que o texto seja seu. Que se for plágio, eu vou pegar e zero a nota do trabalho. E não é pouca nota, é 4 pontos, hein? Trabalho vale 4 pontos, é muito ponto. Fala, Sara. Liga o áudio. É só para confirmar o tema do trabalho. Regime Jurídico dos Servidores Federais. Lei 8.112. Por que a gente faz o trabalho sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais? Vou explicar por quê. Cada ente federado tem competência e deve legislar sobre seus servidores. Então, o município de Anápolis tem uma lei própria, o estado de Goiás tem uma lei própria, certo? Mas essas leis próprias dos demais entes federados têm como base, não é cópia integral, mas tem como base a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Tá certo? Pode continuar. Eu ia perguntar se na próxima aula a gente vai falar dos servidores públicos estatutários. A gente vai falar sobre os servidores públicos estatutários, a gente vai falar sobre os empregados públicos e finaliza com os particulares em colaboração com o Estado. Acabou aí as 7 categorias de agentes públicos. Tá ok. Tá ok? Ok, obrigada. Mais perguntas? A Micaele está falando no chat. Vamos lá, professor, não consegui anotar o que o senhor disse sobre substituição dos contratos temporários. Pode repetir? Posso sim. Micaele, o que é errado, tá? É tentar substituir o cargo efetivo por contrato temporário. Isso é errado. E talvez, certamente, no ramo do direito dos concursos públicos, hoje o que é mais discutido dentro do judiciário. Porque no âmbito do município, no âmbito do estado, em especial do município, mas no estado também isso acontece,
tem lá o cargo vago, o cargo que deveria ser ocupado, né, por um profissional de carreira. O que o município faz? Ao invés de ocupar aquele cargo, ele faz um contrato temporário para desenvolver a função que deveria ser desenvolvida por um cara do concurso público, né? No âmbito municipal, isso é muito grave. Inclusive em Anápolis, nós temos vários exemplos como isso. Diminuiu? Diminuiu, mas ainda temos ainda. O Tribunal de Contas do município tem aí várias decisões envolvendo o município em razão justamente dessa afronta ao princípio constitucional do concurso público, né? O concurso público é um princípio constitucional e eles tentam burlar esse princípio com contratações temporárias. Micael, foi isso que eu disse, tá? Ok? De nada, de nada. Mais perguntas, gente? Temos ainda 6 minutos, 7 minutos. Professor, só uma dúvida rapidinho. Em relação aos militares que têm menos de 10 anos de prestação de serviço, quando eles vão tentar se eleger, o simples fato deles se candidatar, ele já tem que ser exonerado do cargo, ou só quando eles, no caso, eles vierem a ser eleitos, e aí quando eles forem exercer a profissão? É isso aí. Apenas quando eles vão ser diplomados, antes deles serem diplomados e vão realmente executar a tarefa política. Entendi. Faz um afastamento primeiro, para depois, no caso, ser exonerado. Uma descompatibilização e depois a exoneração. O Matheus está caladinho hoje, perguntou nada, Matheus? Nenhum dos dois Matheus, nem o Borges, nem o Fará? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Você viu que eu respondi sua pergunta da semana passada no início da aula, né, Matheus? Vi sim. Obrigado, viu? De nada. Professor, só uma dúvida. Não sei se o senhor falou e eu não prestei atenção. Qual que é o prazo para a gente fazer o trabalho? Trabalho. Vocês têm que me entregar uma semana após a prova. Beleza. A prova eu acho que é daqui, conforme o calendário, daqui 2 semanas, né? Depois tem que confirmar. Mas a primeira viagem é daqui 2 semanas, gente. Uma ou 2. 2 semanas. 2 semanas. Não havendo mais perguntas, até semana que vem. Boa semana de estudos para vocês. Tem um feriado aí, segunda-feira, né? Pintando alguma dúvida, pode mandar a pergunta pelo WhatsApp, para a gente ir tirando as dúvidas de vocês, tá bom? E até semana que vem. Fiquem com Deus aí. Amém, com Deus também. Até semana que vem. Amém. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, professor. Obrigada. Nada, tchau, tchau.